Muito bem, pessoal. Como eu estava falando para vocês, então, a gente vai precisar fazer uma revisão de circuitos elétricos para poder, mais tarde, usar isso na análise dos componentes eletrônicos que vocês vão aprender na disciplina aqui. Deixa eu pegar uma cor diferente aqui. Muito bem. Então, o que a gente precisa recordar aqui, tá? A gente vai ter que recordar a lei de Ohm, o que é um circuito série, e aí as aplicações de circuito série, né? Os cálculos que a gente consegue fazer de tensão, corrente, resistência equivalente, divisor de tensão. Circuitos paralelos, também a mesma coisa. E depois a gente vai ver lei de Kirchhoff e equivalente de Theta, tá? Então, vamos começar pelo basicão aqui, lei de Ohm. Isso aqui, mais fácil do que andar para frente, tá? Relação entre tensão, corrente e resistência num circuito, né? Circuito, lembrando que é sempre um percurso onde eu tenho a corrente elétrica, né, percorrendo um percurso fechado, tá? Se isso aqui está aberto, eu não tenho corrente circulando, né, e aí nada funciona. Então, a lei de Ohm, ela diz o seguinte, que a tensão num circuito ou numa resistência, né, ela é o valor da resistência vezes a corrente que passa por ela e as suas variações. A corrente no circuito é a tensão aplicada dividido pela resistência e a resistência é a tensão dividido pela corrente. Esse triângulo que vocês já sabem desde o ensino médio, se você não sabe, então anota, porque isso aqui é o básico que a gente precisa ter. Conceito de potência elétrica, se você precisar calcular, lembrando que potência é tensão vezes corrente em cima de um resistor, então a potência dissipada em cima de um resistor vai ser a tensão que está em cima dele vezes a corrente que passa por ele. Dá para você calcular a potência elétrica também em componentes que não são resistivos, mas não é o escopo dessa disciplina, vocês devem ter aprendido isso em circuitos de corrente alternada. Tá? Se eu quiser trabalhar só com tensão e corrente, então é simplesmente usar a lei de Ohm aqui, né? Então, se a potência é tensão vezes corrente, e a corrente é tensão sobre resistência, então, potência é V ao quadrado sobre resistência. Se eu tiver só a corrente, a potência é R vezes o I ao quadrado, tá? Então, essas fórmulas vocês já sabem, mas a gente está lembrando aqui hoje. Vamos lá, circuito série. O que é importante da gente lembrar? Ou como é que a gente reconhece, né, um circuito série? Circuito série é um circuito onde a corrente que está passando é a mesma em todos os seus elementos. Como é que eu sei se dois componentes estão em série, pessoal? Isso aqui é um conceito importante, tá? Dois componentes estão em série se eles são atravessados pela mesma corrente. Ponto. É isso. Não é se eles estão ligados um seguido do outro. Eu vou dar aqui até um exemplo para poder mostrar para vocês o que eu quero dizer. Se eu colocar um resistor daqui para cá, R1 e R2 não estão mais em série. Embora eles estejam um seguidinho do outro aqui, né, bonitinho, vamos dizer, visualmente parece que está um seguidinho do outro, mas como a corrente agora ela vai se dividir, uma parte desce e outra parte continua, R1 e R2 não estão mais em série, tá certo? Então é importante a gente ter esse conceito aqui. Nesse caso aqui, R1, R2 e R3 são percorridos pela mesma corrente, não tem nenhum nó aqui que a corrente se divide, então a gente tem um circuito sério. Quando a gente tem um circuito sério, o que a gente pode dizer dele? Que a soma total, né, das quedas de tensão, a soma total da tensão aplicada no circuito sério é a soma de cada uma das tensões que fica em cima dos componentes, ou a soma das quedas de tensão em cada componente. Então, se dois componentes estão em série, basta somar as suas tensões para você ter a tensão total daquele circuito em série. Então, o V total, nesse caso aqui, seria VR1 mais VR2 mais VR3. E a resistência equivalente de um circuito série? Se os componentes estão em série, a resistência equivalente é simplesmente a soma de todos os resistores que estão nesse circuito série. Então, nesse caso aqui, o R equivalente seria R1 mais R2 mais R3. Tá bom?
Então, vamos lá, pessoal, rapidinho aí. Queria que vocês me falassem aqui qual que é a resistência equivalente, qual que é a corrente total I, e quais seriam as quedas de tensão em cima do resistor de 4 ohms, de 6 ohms e de 10 ohms. Então, se a gente for colocar aqui do ponto de vista de equação, né, quem que é o R equivalente? Circuito sério, R equivalente é a soma dos resistores. 6 mais 4, mais 10, 20 ohms. Tá? Qual é a corrente total? Ué, a corrente total é a tensão total, eu só tenho uma fonte aqui, sobre a resistência equivalente. Então, vai dar 10 dividido por 20, que é a resistência equivalente, meio ampere. Meio ampere passa tanto no resistor de 4, quanto no de 6, quanto no de 10, porque é um circuito sério. Para eu calcular as tensões, eu uso a lei de Ohm. Eu tenho corrente e tenho resistência, portanto, resistência vezes corrente dá tensão. No resistor de 4 é 4 vezes a corrente I, que é meio ampere, dá 2 volts. No resistor de 6 é 6 vezes meio ampere, dá 3 volts. No resistor de 10, 10. E no resistor de 10 é 10 vezes a corrente, que daria 5 volts, tá? Então, eu teria aqui 4 volts, desculpa, 2 volts, 3 volts e 5 volts. Como eu falei lá no início, se eu somar todas essas tensões, né, 2 mais 3, 5, mais 5 dá 10, que é a tensão total aplicada. Essa é a característica do circuito sério, tá bom? Muito bem. Alguma dúvida aí? Alguém escreveu alguma coisa no chat? Eu não sei se... O José Mário escreveu só as respostas ali também. Ah, maravilha, maravilha. Bom, aqui eu fiz esse cálculo das tensões em cima de cada resistor. Para fazer esse cálculo, eu precisei, antes, saber qual é a corrente que está passando nesse circuito. Mas a gente tem uma ferramenta muito importante que a gente vai usar bastante em eletrônica, chamado divisor de tensão. O divisor de tensão ele é sempre aplicado em circuito série, tá? E com ele, a gente não precisa calcular a corrente para você saber as tensões dentro de um circuito sério. E a gente usa a seguinte forma: se eu quero saber a tensão em cima do resistor R1, ou seja, eu quero saber aqui VR1. O que eu faço? VR1 vai ser a tensão total do circuito sério aplicada, que seria esse V aqui, vezes o resistor no qual eu quero encontrar a tensão, a queda de tensão, que seria R1, dividido pela resistência equivalente do circuito série, que nesse caso aqui é R1 mais R2 mais R3, tá? Então, o divisor de tensão é uma ferramenta que nós vamos utilizar muito, muito. Se você não se lembrava disso, né, depois anota essa fórmula aqui, faça alguns exercícios, porque a gente vai utilizar isso direto. A gente não vai ficar usando mais lei de Ohms pura e simples, muitos exercícios ficam simplificados quando a gente usa o divisor de tensão. Tá? Então, vamos lá. Se a gente quiser fazer os mesmos cálculos agora do circuito anterior usando o divisor de tensão, né, lembrando que a gente já obteve, né, ó, essa tensão aqui é 2, essa aqui é 3 e essa aqui é 5. Isso aqui a gente já calculou. E a gente precisou fazer um monte de cálculos lá para poder obter isso. Se a gente utilizar o divisor de tensão, é simples. Ó, tensão em 4 ohms é 10 volts, que é o total que eu estou aplicado, vezes a resistência de 4 ohms dividido pela resistência equivalente, que é 20, que dá 2. Numa linha, eu consigo encontrar, né, fazer o cálculo de todas as tensões sem precisar fazer outras, né, considerações no circuito. Então, o divisor de tensão é uma ferramenta muito potente e é importante que vocês saibam utilizar. Vocês entenderam o que eu acabei de falar aqui, tranquilo? Acho que é bem simples, né? Pode dar o grito aí se quiser, eu explico de novo, tá? Circuito paralelo. Bom, se não está em série, está em paralelo, né? Normalmente são as duas formas mais encontradas de circuito. Tem formas diferentes de série e paralelo? Tem também, só que normalmente a gente utiliza só essas duas, tá? No caso do paralelo, quais são as características? A tensão é a mesma em todos os elementos, mas a corrente, ela varia. Então, no circuito série, a corrente era a mesma, o que variava era a tensão, né? Porque a tensão total era a soma de cada uma das quedas. Aqui é o contrário. A tensão é a mesma e a corrente total, né, essa corrente que está aplicada
né, que está saindo dessa fonte aqui para alimentar todos esses componentes, como eles estão em paralelo, vai ser a soma das correntes em cada ramo. Vai ser I1 mais I2 mais... IR1 mais IR2 mais IR3. E a resistência? A resistência no circuito paralelo, a resistência equivalente, é dado pela fórmula aqui. 1 sobre a resistência equivalente é igual à somatória dos inversos de todos os componentes que estiverem nesse circuito paralelo. Nesse caso é 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Isso aqui também vocês aprenderam lá no ensino médio, né? Não tem muito o que falar a respeito, mas é importante relembrar. Então, no circuito abaixo, qual que seria a resistência equivalente desse circuito? Quanto de corrente que passa em cada um desses resistores e qual que é a corrente total que sai da minha fonte? Resistência equivalente, 1 sobre 10K mais 1 sobre 2K mais 1 sobre 1K, daria 625 ohms. Para calcular as correntes, é simples, né? Como a tensão no circuito paralelo ela é a mesma em todos os componentes vão ter 9 volts aqui. Então, 9 dividido por 10K, 0,9. 9 dividido por 2K, 4,5. 9 dividido por 1K, 9, tudo miliampere, né? Porque a gente está dividindo por K. Então, é isso mesmo. E a corrente total é a soma delas, que dá 14,4 miliamperes. Uma outra forma mais simples de fazer essa conta, se a gente não tivesse... Vamos imaginar que a gente tivesse só essa corrente aqui e não tivesse essa tensão, tá? A gente pode utilizar o divisor de corrente. Como é que a gente calcula pelo divisor de corrente? A corrente que vai passar em R1 é simplesmente a corrente que chega, a corrente total que chega naquele nó, tá? Então, vamos imaginar que todos esses resistores, né, R1, R2, R3, estão ligados neste nó. Portanto, o I total, desculpa, vai ser I1 mais I2 mais I3, né? Porque tá tudo, isso aqui é um curto-circuito, todos estão ligados nesse ponto aqui. Então, a corrente total que chega a essa corrente I, vezes a resistência equivalente de todos os resistores que estiverem em paralelo, dividido pelo resistor no qual eu quero achar a corrente dele, tá? Então, se eu quisesse achar a corrente que passa em R1, seria esta corrente que chega no nó, vezes a resistência equivalente, seria o paralelo de R1, R2 e R3, dividido por R1, tá? Se a gente aplicar isso aqui, invertendo, né, em vez de eu dar a tensão aqui de 9 volts, eu der uma corrente, ó, tá chegando aqui uma corrente de 14,4 miliamperes. Quais são as correntes que passam em R1, R2 e R3? Como é que eu faço essa conta? IR1 vai ser a corrente total vezes a resistência equivalente dividido por R1. Corrente total, 14,4 miliamperes, resistência equivalente, 625 ohms, dividido pela resistência na qual eu quero que a corrente esteja passando ali, 10 kΩ, tá? Então, vai dar 0,9 miliamperes. A gente já tinha achado isso de outra maneira, né, usando a lei de Ohm. IR2 a mesma coisa, né, eu só substituo aqui pelo R2, aí eu encontro 4,5 miliamperes. E, finalmente, para R3, eu substituo aqui embaixo por 1 kΩ, daria 9 miliamperes. São os mesmos resultados que eu obtive anteriormente, tá? Mas eu não preciso ficar fazendo muita conta, né? Já em uma linha, isso aí já me fornece o resultado. O divisor de corrente, na nossa disciplina de eletrônica analógica, ele vai ser menos usado, mas mesmo assim, em alguns momentos, ele vai ser mais simples do que a gente fazer na mão via lei de Ohm, tá? Então, é importante vocês lembrarem dessa regrinha aí. Muito bem. Agora, dois tópicos que são importantes também, né, para essa primeira aula, são as leis de Kirchhoff e o teorema de Thevenin. Esses aqui nós vamos utilizar direto e reto dentro da análise de circuitos, utilizando semicondutores, tá? Lei de Kirchhoff, primeira lei, lei das malhas, né, num circuito fechado, a tensão aplicada é igual à soma das quedas de tensão. Então, tensão total aplicada vai ser igual a VR1 mais VR2 mais VR3, tá? Isso em qualquer circuito fechado, tá? Não necessariamente precisa estar em série para que isso aconteça. Então, vamos imaginar que eu tenha um resistor daqui para cá, tá? Um resistor R4, por exemplo,
continua valendo se eu pegar um circuito fechado agora, daqui para cá, né? Um caminho, um percurso fechado, continua valendo. Tensão total vai ser VR1 mais VR4, tá? Da mesma forma, se eu pegar agora um percurso fechado daqui para cá, eu também posso ter que VR4 é igual a VR2 mais VR3, tá? Então, a primeira lei de Kirchhoff, ela tem a ver com a soma de tensões, tá? Dentro de um circuito fechado. Então, segundo a lei de... Deixa eu apagar aqui, né? Porque essa fórmula, ela se refere à figura anterior. Então, nesse caso aqui, V é VR1 mais VR2 mais VR3. Aqui está simples, né? Todos estão em série, fica mais fácil de ver, mas não precisa estar dessa forma, tá? É só ter um percurso fechado que a gente consegue escrever a mesma equação. E no caso da lei dos nós, né? Em um nó de circuito, a soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem daquele nó. De uma outra maneira, a soma total das correntes, a soma algébrica das correntes que entram e que saem tem que dar zero, né? E aí você adota corrente que entra positiva, corrente que sai negativa. Depende de como é que você aprendeu isso. Eu não sei de que forma que você aprendeu, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem um nó. E aí, quais são as correntes que estão entrando? Tem I2, I6, I4 estão entrando. Está saindo I1, I3 e I5. Então, nesse caso aqui, I2 mais I4 mais I6 é igual a I1 mais I3 mais I5, tá? Muito bem. Aqui já é um exercício um pouco mais complexo, pessoal. Bom, para a gente poder resolver esse exercício, aqui a gente tem uma mistura, né? De um circuito que tem componentes que estão em série com componentes que estão em paralelo, e isso está meio misturado. Então, não dá para a gente aplicar aquelas fórmulas mais simples lá do divisor de tensão, divisor de corrente, né? A gente tem que aplicar realmente as leis de Kirchhoff aqui. Então, como é que a gente começa? Aplicando a lei das correntes, a gente tem esse nó. Então, nesse nó, correntes que entram igual a correntes que saem. Se eu nomear aqui como I1, I2 e I3, a gente tem que I1 vai ser I2 mais I3. Essa é a primeira fórmula que eu tenho, tá? Usando depois a lei das malhas, se a gente pegar um percurso fechado aqui, estou desenhando um percurso fechado, não é a corrente que está passando não, tá? Só que de que jeito que eu vou montar a equação. A gente tem que a soma das tensões, né, das fontes de tensões tem que ser igual à soma das quedas. Então, se a corrente 1 está passando nesse sentido em cima de 4 ohms, quer dizer que a queda de tensão é positivo para cá, negativo para cá. Isso aqui é o meu VR1, tá? O I2 está seguindo aqui adiante, portanto, a mesma coisa, né? Uma coisa importante aqui, pessoal, quando eu coloco a setinha, tá? Eu sempre estou apontando, se for tensão, eu estou apontando onde é o positivo, a parte mais positiva da minha diferença de potencial. Então, aqui eu tenho uma diferença de potencial, onde o mais positivo está à esquerda, que é o meu VR3. E aqui eu teria o meu VR4, porque ele está sendo atravessado pelo mesmo I2, né? O I2 sempre flui do positivo para o negativo, ele está passando aqui, portanto, positivo é mais em cima e embaixo. Então, se eu tiver um percurso fechado aqui, o que eu posso dizer? Olha, o VR2, né, que é a tensão que está daqui para cá, vai ser igual a VR3 mais VR4. Então, tem essas duas equações. 10 igual a VR1 mais VR2 e VR2 igual a VR3 mais VR4. Basicamente, se eu aplicar as leis de Kirchhoff para esse circuito, é isso que eu tenho, tá? E aí, agora, o que eu preciso é, de posse desses valores, começar a resolver essas equações. Então, vamos lá. Então, as equações estão aqui, ó, tá? Acabei de copiar as mesmas equações aqui, ó. Então, se eu pegar agora e usar a lei de Ohm, 10 é igual a VR1 mais VR2. Mas quem é VR1? VR1 é R1, que é 4 ohms, né? Deixa eu voltar aqui, ó, 4 ohms, vezes o I1. 4 vezes I1. Quem é VR2? VR2, opa, voltando aqui. VR2 é essa corrente que está passando aqui, vezes o resistor de 12 ohms. Aqui tá meio confuso, porque a corrente que desce não é I2, né? É corrente I3, mas vai ser legal para a gente não ficar bitolado. Então, nesse caso aqui, vai ser 12 vezes I3. Então, VR1 é 4 I1, VR2 é 12 I3, somando os dois, eu tenho a equação 2.
Se eu fizer a mesma coisa aqui, VR2 vai ser 12 e 3, né, naquele outro circuito lá, que é igual a VR3 mais VR4. Quem é VR3 e VR4? VR3 é a tensão que está aqui em cima, que é I2 vezes 3. O R4 é 9 vezes a corrente que passa aqui, que é I2 também. Então, VR3 é 3 e 2, VR4 é 9 e 2. Então, 3 e 2 mais 9 e 2. Então, eu tenho essas duas equações aqui. Eu tenho duas equações com 3 variáveis, né? Então, eu preciso dar uma simplificada aqui. Então, vamos pegar a equação 3, que é de baixo. Equação 3 eu tenho I3, né? 12 e 3, igual a 9 e 2 mais 3 e 2, dá 12 e 2. Da equação 3, eu chego à conclusão que o I2 tem que ser igual ao I3. Tá? E a equação 2 aqui em cima? Então, vamos voltar nela, tá? Se eu isolar o I1, eu vou ter 4I1 é igual a 10, né? Que está do outro lado, menos 12 e 3. 10 menos 12 e 3. Daí eu tenho aqui uma equação que é I1 em função de I3. Então, I1 vai ser 2,5 menos 3 e 3. Então, o que vocês reparam? Olha só. Eu tenho uma equação inicial aqui que é I1 igual a I2 mais I3. Eu consegui uma outra equação que é I2 em função de I3. E a última, I1 em função de I3. Olha que legal. Se eu pegar essas duas equações aqui que estão em função de I3 e jogar aqui nessa primeira, vai ficar tudo em função de I3. E aí eu consigo tirar o valor de 3, que é exatamente o que eu vou fazer. Então, se eu pegar 4 e 5 e jogar em 1, eu vou ter que 2,5 menos 3 e 3 vai ser igual a I3 mais I3. Aqui, esse 3 e 3 vai somar com 2 e 3, vai dar 5 e 3. Portanto, I3 vai ser 2,5 dividido por 5. E 3, meio ampere. A equação 4 diz que o I2 é igual a I3, portanto, I2 vai ser igual a meio ampere também, né? Que eu acabei de achar que I3 é meio ampere. E a última equação, que é a primeira, né? O I1 é a soma de I2 mais I3, que vai dar 1 ampere. Então, olhando para o circuito, novamente, né? Eu tenho aqui que o I2 vai ser meio ampere, o I3 vai ser meio ampere e o I1 vai ser 1 ampere. Se eu quiser calcular as tensões agora, se eu sei que está passando aqui 1 ampere, qual é a queda de tensão? 1 vezes 4, portanto, 4 volts. Tá? VR2, qual é a corrente que está passando aqui? Eu já tinha calculado, é meio ampere, então vai ser 12 vezes meio, portanto, 6 volts. VR3 vai ser 3 vezes e 2 é meio, portanto, vai ser 1,5. E VR4, 9 vezes I2 é a mesma corrente, que passa em cima, passa embaixo. Meio ampere, 9 vezes meio vai dar 4,5. Então, aplicando as leis de Kirchhoff, eu achei todas as correntes, achei I1, I2 e I3, e achei todas as tensões, VR1, VR2, VR3 e VR4. Tá certo? Então, é assim, né? Tentei fazer sem usar determinante, sem usar matriz, nada disso, dá só com equação mais simples, né? Que eu acho que é o que a gente vai usar em eletrônica, tá? A gente não vai usar aquelas matrizes, aqueles métodos de matrizes, que tem que ficar calculando determinante, nada disso, tá? As equações vão ser simples, talvez de, no máximo, 3 variáveis, igual está aqui, e aí fica bem simples de resolver. Bom, última coisa que a gente vai utilizar, e vai utilizar bastante dentro de eletrônica, é o equivalente de Thevenin. Tá? Se vocês achavam que o equivalente de Thevenin era só uma elucubração teórica, estão enganados. Ele é super útil e nos ajuda muito para poder fazer alguns cálculos que, se não tivesse o equivalente de Thevenin, seriam muito mais complicados. Então, o que é o equivalente de Thevenin para quem não se lembra? O equivalente de Thevenin é o seguinte. Eu tenho duas caixinhas aqui, tá? Um circuito 1, que é um circuito que tem um monte de componentes, um circuito complexo. Esse circuito ele está ligado, ele tem como saída, né? Um circuito 2, que também tem outros componentes. E o que eu quero fazer? Eu quero tentar
não ficar olhando cada um desses componentes, né, todos os componentes aqui separadamente, porque isso dificulta a minha análise. Eu quero saber o seguinte, se eu pudesse, como é que eu conseguiria transformar esse quadradinho aqui somente numa fonte de tensão seguido de uma resistência e que, isso aqui é importante, apresentasse, né, os mesmos valores, tá? São circuitos diferentes, não, essa fonte com essa resistência não é o circuito que está aqui dentro. Mas, por que ele é equivalente? Porque a corrente, uma vez que eu coloco esses valores aqui corretamente, a corrente que passa aqui, que entra no ponto A, ela é a mesma que passaria aqui, com o circuito complexo. E a tensão que eu obtenho entre os pontos A e B também vai ser a mesma que eu obteria aqui. Então, do ponto de vista do circuito externo 2, ele estaria vendo a mesma coisa, né? Ele estaria experimentando a mesma corrente e a mesma tensão, só que num circuito muito mais simples. E quando eu tenho um circuito muito mais simples, na hora que agora eu quero fazer uma análise, né, transformando esse circuito aqui, colocando os resistores, um monte de coisa que fica mais fácil, né? Eu não preciso de tantas equações. Então, para isso que serve o equivalente de Thevenin, tá? O equivalente de Thevenin, ele é uma forma de você simplificar a análise de circuitos. Óbvio que você precisa seguir algumas regras. E a primeira regra é a seguinte: essa tensão de Thevenin aqui, como é que eu obtenho? É a tensão que vai aparecer entre os pontos A e B quando o meu circuito está aberto. Então, se eu quiser encontrar a tensão de Thevenin, isso aqui é uma coisa que vocês já devem ter esquecido, né? Quem é o V de Thevenin? Bom, como é que eu faço? Eu pego esse circuito externo 2 aqui, tiro ele fora, vou deixar os pontos A e B em aberto. E aí, fazendo uma análise do circuito 1, qual é a tensão que aparece entre os pontos A e B? Sem esse circuito aqui, tirando ele fora, tirando esses componentes fora. Essa tensão é a tensão Thevenin, é a tensão que aparece entre os pontos A e B quando eu tiro os circuitos 2, ou seja, quando esses terminais ficam em aberto. E quem é a resistência de Thevenin? A resistência de Thevenin é a resistência que aparece entre os pontos A e B quando as fontes de tensão, né, eu faço no circuito que está complexo aqui, eu coloco as fontes de tensão em curto-circuito e as fontes de corrente ficam em aberto. Então, transformando todas as fontes de tensão em curto e todas as fontes de corrente em circuito aberto, qual é a resistência que eu enxergo, né? Aqui eu desenho um olhinho. Como é que eu enxergo esse circuito? Se eu fosse, né, um componente eletrônico, o que eu enxergaria daqui para cá em termos de resistência equivalente? Se eu fosse uma fonte de alimentação, o que eu veria? Tá? Isso é a resistência de Thevenin. Então, a dificuldade, às vezes, que a gente tem é na hora de tentar enxergar essas coisas, tá? Então, vamos lá, ó. Esse aqui é o mesmo circuito que a gente usou as leis de Kirchhoff, né? Nos slides anteriores aqui, ó. Eu precisei de fazer, ó, quantos slides, tá vendo, ó? Precisei fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4 slides para poder calcular a corrente e a tensão que passam nesses dois resistores aqui. Se eu não tivesse resolvido todas as equações, eu não conseguiria saber quem era I2, né? Se vocês se lembram, essa corrente aqui era a corrente I2. E se eu não sei quem é I2, eu não sei quem é a tensão em cima do resistor de 3 ohms e nem de 9 ohms. Será que o circuito de Thevenin nos ajuda? Vamos ver. Então, vamos imaginar que eu queira calcular essas correntes, essas tensões, então o que eu vou fazer? Isso aqui vai virar um circuito, uma caixa, né? Que depois eu vou plugar de volta. E essa parte aqui toda, eu quero transformar numa coisa mais simples do que o que está sendo mostrado aqui, tá? Quero tentar achar o equivalente de Thevenin. Então, para eu fazer isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar a resistência de Thevenin. Como é que eu faço isso? Primeira coisa, eu tiro esse pedaço fora. Então, o meu circuito agora está aberto. Depois, eu faço o quê? Eu coloco as fontes de tensão em curto, só tem uma aqui, e as fontes de corrente em aberto. Então, não preciso fazer mais nada. E aí eu penso, cara, se eu fosse um circuito, né, se eu fosse uma fonte de alimentação,
olhando daqui para cá, o que eu veria? Olha, se eu fosse uma fonte de tensão, eu teria uma corrente que ia chegar aqui, ela ia repartir, né, entre esse resistor e esse resistor, e depois retornar para mim, né? Então, se eu fosse uma fonte de tensão, era isso que eu ia enxergar. Quando eu tenho correntes que são... quando eu tenho a mesma tensão aplicada, né, em dois componentes que tem uma divisão de corrente, isso aqui é um circuito paralelo, né? Então, eu tenho a mesma tensão com correntes diferentes. Quando eu tenho isso, qual é a resistência equivalente? Bom, vai ser o 4 em paralelo com o 12. Então, olha que interessante. Se eu fosse uma fonte olhando desse lado para cá, o resistor de 4 ohms e o de 12 ohms, eles estariam em paralelo depois que eu coloco em curto essa fonte de tensão. Portanto, a minha resistência de término vai ser 4 em paralelo com 12, que vai dar 3 ohms. Tá? Muito bem. E a tensão de término? Bom, a tensão de término agora é um outro método, né? Eu desconsidero esse cara aqui, eu tiro ele fora, e eu quero calcular do que sobrou, qual é a tensão que aparece entre os pontos A e B. A tensão entre os pontos A e B é a própria tensão em cima do resistor de 12 ohms. E aqui eu posso usar o divisor de tensão. A tensão em cima de 12 ohms vai ser quem? Vai ser 10 vezes o resistor de 12, dividido por 4 mais 12, que é a resistência equivalente total. E aí eu acho a tensão de término. Então, escrevendo isso aqui, ó, a resistência de término é o resistor de 4 em paralelo com 12, que dá 3. A tensão de término vai ser 10 vezes 12, dividido por 4 mais 12, que vai dar 7,5 volts. Daí, o que eu consigo? Eu consigo transformar, né, ó, esse pedaço aqui continua do jeito que ele está, um resistor de 3 em série com um resistor de 9, só que tudo isso aqui, né, esses dois resistores, mas essa fonte se transforma em uma fonte de 7,5 em série com um resistor de 3 ohms. E se eu fiz corretamente isso, esta corrente aqui tem que ser igual a essa corrente aqui. Tá? E esta tensão aqui tem que ser igual a esta tensão aqui. Olha que interessante, o circuito ficou bem mais simples agora, né? Na hora que eu tenho o equivalente de término, agora eu tenho 3 resistores em série. Então, fica muito simples de achar essa corrente. Essa corrente é essa corrente aqui, ó, que está entrando no ponto A. Tá? Como é que eu poderia achar? 7,5 dividido pela resistência equivalente. 9, 3, 12, 3, 15. 7,5 por 15 dá meio ampere. Então, esta corrente aqui é meio ampere. E, portanto, esta corrente aqui também será meio ampere, porque essas correntes têm que ser iguais no circuito equivalente. Tá? Então, foi o que eu acabei de fazer aqui, né? A corrente seria meio ampere. E se eu quisesse saber, né, a tensão que fica aqui em cima desse resistor vai ser a corrente vezes a resistência. Portanto, a tensão do R3 vai ser 3 vezes meio ampere, que vai dar 1,5 volt. Então, aqui eu teria 1,5 volt. E no resistor de 9 ohms, a mesma coisa. 9 vezes meio ampere, que daria 4,5 volts. Tá? Então, essas duas tensões aqui e essa corrente, elas foram calculadas muito rapidamente, né? Olha só, a única coisa que eu precisei fazer foi achar 2 componentes, com uma conta muito simples de fazer, né? Depois que eu fiz essa transformação, as correntes e as tensões nesses 2 componentes foram achadas muito facilmente, né? Por conta dessa simplificação que eu fiz aqui com o equivalente de término. Isso vai acontecer muito nos nossos circuitos eletrônicos, viu, pessoal? A gente vai precisar fazer simplificações para poder facilitar os cálculos, que, do contrário, a gente teria muita dificuldade para poder fazer. Portanto, o equivalente de término vai ser uma mão na roda aí para a gente poder fazer os cálculos nos circuitos eletrônicos. Então, eu peço que vocês relembrem esses conceitos, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês anotem, me perguntem e façam exercício. Não tem jeito de aprender circuito sem fazer exercício, tá? Obrigado aí, pessoal. A gente se vê, então, na semana que vem.